Você troca as pastilhas, monta tudo, desce o carro do macaco, sai feliz. E no primeiro cruzamento, o pedal afunda mais do que antes. Ou então aparece um chiado irritante, o carro puxa para um lado, a roda esquenta e aquela economia vira preocupação. Freio tem esse talento. Parece simples, mas qualquer detalhe fora do lugar muda completamente o resultado. E é por isso que a troca de pastilhas de freio no Chevrolet Onix não é só tirar uma peça e colocar outra. É um pequeno conjunto de decisões que, somadas, definem se o carro vai frear redondo e silencioso ou se vai começar a dar sinais de que algo ficou errado. A primeira coisa é entender quando você realmente deve trocar. Muita gente espera fazer barulho. Só que o barulho pode ser tarde. Pastilha gasta pode começar com um rangido leve, pode ter aquele assobio fino em baixa velocidade, pode dar sensação de pedal mais duro porque o material já não morde do mesmo jeito. E às vezes nem faz som. Apenas aumenta a distância de frenagem e você só percebe quando precisa. E tem o oposto também. Ruído não significa necessariamente pastilha no fim. Pode ser poeira, pode ser vibração por falta de lubrificação nos pontos certos, pode ser guia travando. Então, o diagnóstico inicial é menos sobre ouvir um som e mais sobre observar o conjunto. Se você tem acesso visual, uma olhada na espessura do material de atrito já diz muito. E não é só quanto tem. É como está gastando. Se uma pastilha está bem mais fina que a outra do mesmo lado, isso não é azar. Geralmente é pino-guia agarrando, coifa rasgada deixando, entrar sujeira, pistão trabalhando torto ou suporte com sujeira impedindo a pastilha de deslizar. Trocar só as pastilhas sem resolver isso é a receita para a pastilha nova virar velha rápido e com calor excessivo. Também vale reparar no comportamento do carro antes de desmontar. Vibração no pedal ao frear pode sugerir disco com variação de espessura, disco com superfície irregular ou até roda mal assentada. O volante tremendo em frenagens mais fortes, especialmente de velocidade maior, costuma acender esse alerta. E se tem cheiro de freio quente depois de um trajeto comum, ou uma roda que fica mais quente que a outra, pode ter pinça travando. Nesses casos, trocar pastilha pode não ser a solução completa. Agora, segurança e preparação. Freio é a parte do carro em que deu certo na última vez. Não é argumento. Se você vai levantar o Onix, precisa de piso firme e plano, calço nas rodas que ficam no chão e apoio correto. Macaco serve para levantar, não para trabalhar embaixo ou forçar componente com o carro sustentado só nele. Cavaletes são o que te dão margem de segurança. E antes de qualquer coisa, ferramentas e materiais na mão. Chave de roda, um jogo de soquetes adequado, uma escova, limpador de freio, um espalhador de pistão ou uma ferramenta para recuar o pistão com controle, e graxa correta para áreas específicas do freio, não qualquer graxa. E um detalhe que parece pequeno: organização. Peça de freio tem posição, tem lado, tem conjunto que trabalha com folga calculada. Se você mistura parafusos, perde molas de antirruído ou monta pastilha invertida, você não vai perceber na hora. Você só vai perceber na primeira semana, com barulho, desgaste irregular ou aquecimento. Com o carro seguro e a roda fora, você chega na pinça. Antes de soltar qualquer coisa, observa a mangueira de freio. Se tem rachaduras, se tem sinais de umidade, se tem alguém já marcando o território com fluido. Freio não gosta de surpresa. Depois olha as coifas de borracha, a do pistão e as dos pinos guia. Coifa rasgada é um convite para água e poeira entrarem e transformarem um movimento suave em um movimento travado. Ao soltar a pinça, a regra é simples. Não deixe a pinça pendurada pela mangueira. Isso é comum em serviço apressado e é uma forma excelente de forçar a mangueira e, com o tempo, criar problema interno. O ideal é apoiar a pinça de um jeito que ela fique sustentada sem tensão, usando um gancho, um arame ou apoiando de forma segura. Pastilhas fora. É aqui que muita gente erra pela pressa. Já pega as novas e põe no lugar. Só que a área onde a pastilha desliza precisa estar limpa. O freio trabalha com poeira fina, calor, umidade. Isso vira crosta nas orelhas da pastilha e nos pontos de apoio do suporte. Se você não limpa, a pastilha pode ficar presa. E pastilha presa é freio arrastando. Esquenta, gasta rápido e piora consumo. Então, escova e limpador de freio entram para remover a sujeira, sem contaminar superfícies de atrito. Aí entra outra confusão clássica. Limpar e lubrificar como se fosse tudo igual. Não é. Limpeza é para remover pó e oxidação superficial nos pontos de contato mecânico. Lubrificação é para reduzir ruído e permitir deslizamento, onde existe movimento entre metal e metal.
Mas lubrificação nunca pode ir para onde existe atrito de frenagem. Qualquer coisa na face do disco ou no material de atrito da pastilha é contaminação. Contaminação significa perda de eficiência, aumento de distância de frenagem e, muitas vezes, aquele freio que parece vidro, escorregadio. O disco merece atenção. Você não precisa medir tudo com relógio comparador para ter uma noção. Se o disco tem sulcos profundos, trincas, pontos azulados por excesso de calor, borda muito marcada, ou se você já sentia vibração, isso indica que pode ser hora de retificar ou substituir, dependendo do caso. Trocar pastilha em disco comprometido pode até funcionar por um tempo, mas a pastilha nova vai copiar os defeitos e o resultado pode ser ruído, vibração e desgaste acelerado. E agora vem um ponto decisivo: os pinos guia. Em muitas pinças flutuantes, são eles que permitem que a pinça se centralize e aplique força igual nas duas pastilhas. Se um pino guia está seco, enferrujado ou preso, a pinça deixa de flutuar. Resultado: uma pastilha trabalha mais que a outra. O carro pode puxar em frenagem e o disco pode superaquecer. Então, tirar o pino, limpar, verificar se a superfície está boa e lubrificar com produto apropriado é metade do segredo de um freio, que dura e não faz barulho. Se a coifa não veda mais, a lubrificação vira lama com poeira e o problema volta rápido. Chegou a hora de recuar o pistão. Muita gente faz isso de qualquer jeito, com chave de fenda forçando ou com ferramenta apoiada no lugar errado. Isso é perigoso por dois motivos. Pode danificar a coifa do pistão e pode machucar a vedação interna. E quando você machuca a vedação, o problema pode aparecer como vazamento ou como pistão que não retorna direito. O correto é recuar devagar, com ferramenta que distribua a força, mantendo o pistão alinhado. Antes de recuar, vale olhar o reservatório do fluido. Quando você empurra o pistão para dentro, o fluido volta para o reservatório e o nível sobe. Se o reservatório já estava alto, pode transbordar. Fluido de freio é agressivo e ataca a pintura. Além disso, sujeira no reservatório não pode entrar no sistema. Então, recuar o pistão é um movimento lento, com controle, observando o nível. Se precisar retirar um pouco, faça com cuidado e limpeza, sem inventar moda. Com tudo limpo e o pistão recuado, entram as pastilhas novas. E aqui começa a parte em que o ponto certo vale ouro. Pastilha costuma ter pontos de apoio metálicos, onde ela encosta no suporte, e pontos onde ela encosta no pistão ou na parte oposta da pinça. É nesses locais, e apenas nesses, que se usa uma película fina de produto adequado para freio, quando aplicável. Não é para besuntar. Excesso vira sujeira, escorre, contamina. E de novo, jamais na superfície de atrito. Se o conjunto usa chapinhas ou molas anti-ruído, elas precisam voltar. Elas existem por um motivo: reduzir vibração e manter a pastilha posicionada. Quando alguém perde ou decide que não precisa, o freio pode até funcionar, mas a chance de ruído e folga aumenta. A montagem da pinça também tem um detalhe que diferencia um serviço cuidadoso de um serviço apressado. Garantir que as pastilhas estão assentadas corretamente no suporte, com movimento livre. Você empurra com a mão e sente se está travando. Se travar, alguma coisa está suja, ou a pastilha está pegando, ou existe oxidação onde não deveria. Se você fecha a pinça forçando e aperta parafuso para vencer, você mascara o problema. Depois o problema aparece como roda pesada e cheiro de freio quente. Aperto é outro assunto delicado. Não é apertar forte e pronto. É apertar correto e uniforme, com ferramenta adequada, sem espanar rosca e sem deixar folga. Folga vira ruído e pode causar desgaste irregular. Excesso pode danificar componentes, deformar ou dificultar manutenção futura. E na roda, o cuidado é dobrado. Roda mal assentada pode causar vibração, e isso muitas vezes é confundido com problema no freio. Ao recolocar, encoste a roda limpa no cubo, sem sujeira entre as faces, e aperte de forma uniforme. Agora vem a armadilha mais comum depois de qualquer troca de pastilhas de freio no Chevrolet Onix: sair com o carro sem trazer o pedal de volta. Quando você recua o pistão, o primeiro acionamento do pedal precisa aproximar as pastilhas do disco de novo. Se você entra no carro, liga e sai direto, na primeira freada o pedal pode ir lá embaixo. Não é porque ficou sem freio, é porque as pastilhas ainda estão afastadas. Só que no trânsito, isso é suficiente para um susto enorme. Então, antes de movimentar o carro, você bombeia o pedal algumas vezes até ele ficar firme e com curso normal. Ainda parado, vale um cheque mental. Nível do fluido no reservatório, sem sinais de vazamento. E a roda gira livre quando você gira, com a mão, dentro do esperado.
Um leve contato pode existir, mas não pode estar claramente travando. Se você sente que está pesado demais, pare e revise. Freio não é área para "vou ver depois". O primeiro teste tem que ser controlado. Baixa velocidade, local seguro, pequenas frenagens para sentir pedal, ruído e tendência de puxar. Se o carro puxa forte, algo está diferente entre os lados. Pode ser pino-guia travado, pastilha presa, ar no sistema por outro motivo. Ou até pneu com pressão diferente. Mas você não ignora. Se há barulho metálico constante, pode ser pastilha mal posicionada, chapa de proteção encostando no disco ou algo solto. E existe a etapa que muita gente trata como superstição, mas é pura lógica. O assentamento das pastilhas, o bedding in, pastilha nova e disco usado precisam se casar com temperatura e pressão controladas. Se você sai fazendo frenagem forte repetida logo de cara, pode vitrificar o material ou criar depósitos irregulares no disco. Resultado: ruído e vibração. Se você dirige de forma progressiva nos primeiros quilômetros, com frenagens moderadas e intervalos para resfriar, você aumenta a chance de ter uma frenagem silenciosa e consistente. Agora vamos desmontar alguns atalhos que parecem economia de tempo e dão problema. O primeiro atalho: não preciso limpar pino-guia, é só pastilha. Aí a pastilha nova começa a gastar torta. Um lado come muito mais. E você volta a sentir puxada ou ruído. O freio não está ruim, ele só está trabalhando desequilibrado. Segundo atalho: vou passar uma graxa para parar o chiado. E passa em tudo. Passa na face da pastilha, passa no disco sem querer, passa onde não deve. O chiado pode até mudar, mas você diminui a capacidade de frenagem. E pior, às vezes demora para você perceber, porque em situações leves o carro ainda para. Quando você precisa de uma frenagem mais forte, a diferença aparece. Terceiro atalho: recuar pistão na pancada. Você machuca a coifa, cria caminho para a sujeira, e depois de um tempo, o pistão não volta direito. A pastilha fica roçando, a roda esquenta, e você acha que é rolamento, pneu, qualquer coisa, menos o freio que foi mexido. Quarto atalho: não bombear o pedal. Esse é o mais traiçoeiro porque não exige defeito nenhum para dar susto. O sistema está perfeito, só está aberto pela folga inicial. E mesmo assim você quase encosta no carro da frente. Quinto atalho: apertar no feeling. Às vezes dá certo, até o dia que não dá, e quando não dá, pode ser roda com folga, ruído, vibração ou componente que se solta. Freio e roda merecem respeito. Se após a troca aparecer ruído, existem padrões que ajudam a entender. Um chiado leve apenas ao frear pode ser material da pastilha, pode ser falta de assentamento, pode ser disco com sulco. Um barulho metálico constante sem frear sugere pastilha pegando, chapa encostando ou algo montado fora de posição. Um toque-toque em buracos pode ser folga na pinça, parafuso mal apertado ou falta de algum componente de fixação. Um volante tremendo ao frear aponta mais para disco irregular ou superfície com depósitos do que para a pastilha em si. Um pedal esponjoso depois da troca geralmente é outra história. Pode ser ar no sistema por algum motivo, mas se você não abriu o circuito hidráulico, é menos comum. Ainda assim, se o pedal continua estranho, não é para insistir. E tem um caso que pega muita gente. Depois de trocar, a roda fica mais pesada e o carro parece preso. A pessoa pensa que é normal pastilha nova. Um leve aumento de contato pode existir, mas arrasto forte não é normal. Arrasto forte é pastilha travada no suporte por sujeira, pistão não recuado o suficiente ou guia travando. Se você roda assim, aquece tudo. E calor demais muda o comportamento do fluido, do disco e do material de atrito. Além de reduzir vida útil, pode reduzir desempenho justamente quando você mais precisa. Um jeito bom de pensar é assim: a pastilha é só a ponta do processo. O que faz a troca dar certo é o conjunto trabalhar livre e alinhado, sem contaminação e com contato correto. Por isso, quando alguém pergunta se dá para fazer em casa, a resposta honesta é: dá. Se você tiver segurança no levantamento do carro, ferramenta mínima e paciência para limpar e inspecionar. O erro não costuma estar em não conseguir tirar a pastilha. O erro está em subestimar a parte invisível. Pino guia seco, suporte sujo, lubrificação no lugar errado, pistão recuado sem cuidado, pedal não bombeado. Repare como tudo se conecta. Se você não limpa os pontos de apoio, a pastilha não corre. Se ela não corre, ela fica pressionada quando não deveria. Se fica pressionada, esquenta. Se esquenta, o disco sofre, a pastilha pode vitrificar, aparece ruído e o carro pode frear pior. A troca funcionou, mas o resultado final ficou abaixo do que era antes.
E aqui está o critério que separa um serviço bem feito de um serviço apenas feito. Depois de montar, você tem pedal firme, frenagem, progressiva, carro sem puxar, ruído no máximo discreto e transitório, e roda sem aquecimento anormal. Se qualquer um desses pontos falhar, você não tenta se convencer de que vai assentar. Você revisa. Quando tudo é feito com calma, a troca de pastilhas de freio no Chevrolet Onix vira exatamente o que deveria ser. Um serviço direto. Com resultado previsível, você ganha um pedal consistente, frenagem silenciosa e desgaste uniforme. E principalmente você sai com aquela sensação rara em manutenção. Não de sorte, mas de controle. Porque freio não perdoa improviso, mas recompensa método. Se você seguir essa lógica, diagnosticar antes, desmontar com cuidado, inspecionar o que está ao redor, limpar onde desliza, lubrificar. Apenas onde faz sentido, recuar o pistão com controle, montar sem forçar, checar fluido, bombear o pedal e testar com prudência. A chance de algo dar errado cai muito. E aí a terceira coisa que você percebe é a mais valiosa. O carro não só volta a frear, ele volta a frear do jeito certo.